Convido os irmãos a abrirem suas Bíblias na primeira epístola ou primeira carta de Pedro. Primeira epístola ou primeira carta a Pedro. Há 2 ou 3 semanas atrás eu preguei em Efésios capítulo 2 sobre o novo nascimento. E é interessante que aqui Pedro ele traz uma mensagem para esses novos nascidos, para a igreja que ali estava na região de Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, na região hoje onde nós conhecemos como Turquia, né, como Ásia do Norte. Então, Pedro está falando para essas igrejas que estavam nascendo naquele momento, pessoas que foram regeneradas pelo Espírito Santo. Assim diz a palavra do Senhor, inspirada através do apóstolo Pedro, na primeira epístola de Pedro. Todos acharam, amém? Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros da dispersão no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. Eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e a aspersão no sangue de Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua mui misericórdia nos regenerou para uma viva esperança mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Nisso exultais, embora no presente por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo, a quem não havendo visto amais, no qual, não vendo agora, mas crendo exultais, com alegria indivisível e cheia de glória, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Foi a respeito desta salvação que os profetas indagaram e inquiriram, os quais profetizaram acerca da graça a vós outros destinada, investigando atentamente qual ocasião ou quais as circunstâncias oportunas indicadas pelo Espírito de Cristo, que neles estavam, ao dar de antemão testemunho sobre os sofrimentos referentes a Cristo e sobre as glórias que o seguiriam. A eles foi revelado que, não para si mesmo, mas para vós outros, ministravam as coisas que agora vos foram anunciadas por aqueles que, pelo Espírito Santo enviado do céu, vos pregaram o Evangelho, coisas estas que os anjos anelam para escutar. Meus irmãos, o tema central, a viva esperança de Cristo nosso Senhor, que nos salvou do pecado para agora vivermos em santificação em meio a Jesus Cristo. O autor aqui que nós pudemos ver claramente é Pedro. Pedro, apóstolo, escreve aos forasteiros da dispersão, peregrinos estrangeiros na Ásia Menor. Ou seja, pessoas que foram convertidas, que estavam longe do centro do cristianismo, que era a cidade de Jerusalém, onde desceu o Espírito Santo. Então, nesta época, o cristianismo já se espalhava pelo mundo. O cristianismo já era algo notável e visível, tanto que Pedro escreve para pessoas longínquas, para forasteiros, para pessoas de outras regiões. Agora, não mais aquele Pedro em que nós observamos que vivia na região de Israel como um pescador, uma pessoa de coração difícil, muitas vezes de pouca paciência, a qual tirou a orelha de Malco com uma espadada, e Jesus ali o pôde repreender. O mesmo Pedro que agora nasceu de novo e agora se torna um apóstolo do Senhor, ou seja, alguém que foi enviado pelo Senhor para abençoar, para proclamar o Evangelho a todas as nações. E isso era uma ordem de Jesus Cristo, e essa ordem estava acontecendo, tanto que esta carta foi escrita para os eleitos, que são forasteiros da dispersão. Ou seja, Deus agora não tem mais um povo escolhido como uma nação, que seria Israel, mas
todas as pessoas espalhadas pela face da terra até os confins do mundo, a qual ele chamou para a sua maravilhosa luz e graça. E isso foi notável durante toda a história até chegar no meio de nós, nos dias de hoje. Nós somos chamados hoje de eleitos de Deus, aqueles a qual Deus separou como povo seu. Então esta carta foi escrita também para nós vivermos conforme a vontade de Deus. Quando nós olhamos a Bíblia, nós não devemos olhar como uma carta escrita ao longo da história que ficou, não, mas uma carta viva que serve para nos dar vida e vida em abundância, para nos corrigir, para nos amoestar e também para nos dar esperança de vida em Cristo Jesus. E Pedro vai dizer que ele é um apóstolo, ou seja, uma pessoa separada pelo próprio Cristo para pregar, para lançar as mensagens, para poder reunir os eleitos que são forasteiros da dispersão de Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. Eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas. Aqui nós podemos observar uma clara identidade, a obra de Deus triuno, a obra do Deus que se revelou em 3 pessoas. Eleito segundo a presciência de Deus Pai, ou seja, do Deus que separou antes da fundação do mundo. Ele não só viu o que iria acontecer, mas também decretou o que iria acontecer no futuro. Porque ninguém colocou na mente de Deus o que algo iria acontecer. Mas ele é o princípio de todas as coisas. Foi ele que não só viu o futuro, como colocou o futuro ao ponto certo de escolher e de escolhermos hoje para estarmos aqui e ouvir a tua palavra. Isso é maravilhoso, meu Deus. Isso é maravilhoso, meus irmãos. Por quê? Porque antes da fundação do mundo, Deus olhou as nossas vidas neste momento em que estamos aqui presentes. Antes de criar todas as coisas, Deus decretou e viu que nós estivéssemos aqui hoje. E esta é a vontade dele, que nós estamos aqui hoje ouvindo a sua palavra. Às vezes a gente sai de nossas casas longínquas ou não tão longínquas e pegamos ônibus, pegamos carros ou pegamos Uber e pensamos, nossa, temos que ir para a igreja. Não só temos que ir, mas isso é a vontade de Deus, que nós estivéssemos aqui reunidos como povo dele. É interessante nós pensarmos isso, porque não é pelas nossas forças, é pela vontade e graça dele que nós estivemos aqui reunidos como povo dele. Isso ele viu antes da fundação do mundo, porque ele escolheu eu e você, meus irmãos, para que fôssemos povo dele. E é interessante nós compreendermos isso, porque isso abre um leque na nossa vida, abre um leque na nossa mente, em podermos adorar, em podermos bendizer, em podermos viver em santificação e adoração a esse Deus maravilhoso, que antes de dizer luz, disse haja cruz. De antes de dizer crie-se céus e terras, olhou o meu e o seu nome na eternidade, para que pudéssemos ser lavados pelo sangue do nosso Senhor Jesus Cristo na cruz do Calvário e sermos chamados filhos dele. É interessante isso, porque nós agora estamos aqui separados como igreja e santificados através do Espírito para a obediência. Então observe, nós saímos de nossas casas para a adoração ao Deus por obediência a esse Deus, mas não por nossa força carnal, não. Em santificação do Espírito para a obediência. Isso é maravilhoso. E a aspersão, ou seja, o sangue derramado, o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, derramado sobre nossas vidas. Isso é graça. Isso nos traz paz. Isso deve ser multiplicado, deve ser espalhado por toda a terra. Meus irmãos, não há povo de Deus se não foi redimido pelo sangue de Jesus. Muitas religiões podem dizer eu sou filho de Deus, mas será que são realmente filhos de Deus? Será que foram lavados pelo sangue do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo? Somente o povo de Deus agora é o povo lavado pelo sangue do Cordeiro, pelo sangue do seu Filho amado Jesus Cristo, na aspersão do sangue de Jesus Cristo, ao qual Pedro nos fala aqui. Então nós podemos observar, meus irmãos, a clara doutrina da Trindade nesse texto, nessa introdução de Pedro. Muitos querem negar a doutrina da Trindade, mas ela é clara aqui. Somos
eleitos segundo a presciência de Deus. Deus, ele viu o futuro porque ele decretou e que ele escolheu a nós que estivéssemos aqui pela vontade dele, Deus Pai, santificados pelo Espírito, separados pelo Espírito para que pudéssemos estar aqui e lavados e redimidos pela aspersão do sangue de Jesus Cristo. As três pessoas da Trindade, o único só Deus maravilhoso, graças e paz sejam multiplicadas. O Deus que elege, o Espírito que nos santifica e Jesus Cristo que nos salva. A redenção completa só numa introdução da carta de Pedro. E ele diz: a graça vos seja multiplicada sobre aqueles cuja salvação é obra completa desse Deus triuno. A razão da nossa adoração. Pedro vai continuar nesta carta. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. A fonte da esperança começa na adoração. Bendito seja Deus. Já é uma carta de adoração, a qual nós nos reunimos e lemos, já estamos adorando a esse Deus. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Uma adoração, uma exclamação. Fomos regenerados, ou seja, nascemos de novo. Esta nova vida não é nosso mérito, mas é resultado da grande misericórdia e amor de Deus por nós. Quando nós podemos compreender isso, meus irmãos, podemos adorar com vontade, podemos adorar por amor a esse Deus maravilhoso que nos chamou. A âncora da nossa nova vida nos traz a esperança, que está ligado, não mais e não menos, que a ressurreição de Jesus Cristo. Pedro vai dizer que nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Essa é a esperança que deve ser guardada em nosso coração. Assim como Jesus ressuscitou dentre os mortos, também com ele ressuscitaremos. Aqueles que já se foram, que já morreram, a qual o Senhor o recolheu, estão guardados com ele. Nós que aqui estamos vivos como igreja, aguardamos ansiosamente pela volta de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas mesmo que ele nos chamar, a qual todos nós sabemos que um dia iremos também morrer, caso Cristo não volte antes, temos a certeza que nós ressuscitaremos como Jesus ressuscitou, porque esta é a promessa de Deus. E esta é uma verdade em que o mundo não compreende, mas quando Cristo ressuscitou dentre os mortos, muitos foram as testemunhas que viram ele ressurreto. E nós temos isso no nosso coração pela fé, pela certeza que nós adoramos um Deus vivo. Nós adoramos um Deus que ressuscitou dentre os mortos. E assim Pedro continua, uma herança reservada, no versículo 4, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada no céu para vós outros. Uma herança reservada descreve a herança incorruptível. Não se deteriora, não tem fim. Ela é incontaminável, não há mancha pelo pecado. Ela é imurchável, não perde o brilho. Ela sempre estará brilhando em nossas vidas. É por isso que quando as pessoas veem um crente, elas dizem, aquela pessoa é diferente. Muitos veem a luz de Deus brilhando sobre ela. A esperança viva, mesmo passando por muitos problemas. Eu já fui muitas vezes em hospitais visitar, fazer trabalho de capelania e as pessoas nem sabiam quem eu era, se eu era crente ou não. Elas pediam para que eu fosse em alguns quartos e orassem por alguns enfermos. Não precisou de eu falar que eu era crente ou não. A minha posição, a minha esperança, o contágio da alegria de poder visitar, de trazer uma esperança àquelas pessoas, faziam que as próprias pessoas dos outros quartos me chamassem e falassem, orem pelo meu tio, orem pelo meu pai, orem pela minha mãe, porque eles viam Cristo brilhando. E é assim que nós devemos ver, meus irmãos, Cristo brilhando em nós. As pessoas desse mundo verão isso, pelas nossas atitudes, pelas palavras de consolo, pelas palavras de amor. As pessoas verão em nós o Cristo iluminado, o Cristo vivo, a qual o mundo não poderá apresentar a elas, mas somente nós que somos crentes
filhos de Deus, regenerados pelo Espírito Santo e pelo amor de Deus. Nós somos uma herança incorruptível, sem mácula. Seremos apresentados a Deus Pai, sem mácula alguma. Por quê? Porque Cristo pagou, derramou seu sangue e nos lavou de todos os pecados. Não haverá mais acusador de nossas almas. Porque Deus dirá naquele dia, estou satisfeito, porque o meu Filho pagou o preço. Imarcessível, reservadas nos céus para vós outros. Pedro está dizendo, para todos os crentes, espalhados pela face da terra. Versículo 5, que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para se revelar-se no último tempo. Meus irmãos, há também aqui uma segurança. Não está em nossas mãos a segurança. Devemos viver em santificação, mas temos a certeza que esta segurança é reservada e preparada pelo nosso Deus, a qual Judas vai dizer no versículo 24, que Deus é poderoso para nos guardar de tropeçar. Deus é esse Deus poderoso, que mesmo quando nós pecamos, o Espírito Santo irá nos entristecer e nos levará aos pés de Cristo, para que possamos nos arrepender. Mesmo aqueles que estão dispersos da igreja, o Espírito Santo trará de volta, nós cremos isso. E nós que estamos firmes, Ele nos deixará cada dia mais firmes na presença de Deus, porque é Deus que nos sustenta. Somos guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, até o tempo da revelação da salvação. A esperança e a perseverança não dependem da nossa força, mas do poder guardado de Deus. Por isso que somos chamados povo dele, por isso que somos chamados povo de Deus. Porque é Deus que nos guarda, é Deus que nos dá força, é Deus que nos encoraja, e é mesmo nós cansados e muitas vezes sobrecarregados por este trabalho deste mundo, mesmo assim, nós temos a alegria de estarmos aqui presentes uns com os outros, cultuando esse Deus vivo e maravilhoso. A alegria também, meus irmãos, não está somente nos dias bons, mas também ela é preparada nos dias ruins. Ele vai continuar, Pedro, dizendo: nisto exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o vosso valor da vossa fé, muito mais preciosa do que ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. A fé, meus irmãos, provada como ouro, é provada pelo fogo. O ouro, ele é perecível, mas a fé jamais. O objetivo não é destruir a fé, mas revelar a autenticidade, a genuidade, movendo todas as impurezas de nosso coração. Quanto mais provações nós passamos, meus irmãos, muitas vezes mais agarrados a Deus nós ficamos. Se nós não tivéssemos provações, nós não oraríamos com mais forças. Nós não dependeríamos mais de Deus. Nós não chegaríamos com lágrimas aos seus pés. Se o mundo fosse maravilhoso, perfeito, na vida do crente, certamente muitos crentes entrariam em um marasmo espiritual. Muitos crentes, muitas vezes, esqueceriam de que uma vez foram salvos e redimidos por Deus, através de Cristo Jesus. Mas é na provação em que Deus quer cuidar de nós. É na provação que Deus está conosco, e muitas vezes é na provação que sentimos mais a presença dele, porque é na provação que nós oramos mais, é na provação que nossa fé aumenta, é na provação que somos colocados diante do mundo e diante de Deus, e o verdadeiro crente irá orar a Deus e irá depender mais de Deus. É na provação que nós crescemos como crentes. É nas provações que somos testados se nossa fé é genuína ou não. É na provação que dependemos mais de Deus e nos esvaziamos mais e nos preenchemos mais dele. É na provação que os irmãos oram mais por nós. É nas provações que a igreja clama por aqueles que estão passando por dificuldades. É nas provações que sentimos mais a presença de Deus. Por isso devemos nos alegrar, mesmo que passamos por provações, porque é nas provações que sentimos mais a presença de Deus ao nosso lado. E isso, meus irmãos, é claro e nítido quando passamos por algum problema. A igreja ora por nós. A igreja se coloca de joelho conosco. A igreja nos visita. A igreja está conosco, nos dando uma palavra de incentivo, uma palavra de apoio.
É nas provações que nós crescemos. Quando nós passamos por ela, nossa fé é aumentada porque cremos num Deus vivo que está cuidando de nós a todo momento. E Pedro sabia que estava, naquela época, muitas provações. Eles eram perseguidos por judeus, eram perseguidos por romanos, eram perseguidos por todos os lados. Não havia paz, não havia tranquilidade. Muitos cristãos eram colocados em estacas e cruzes e eram incendiados vivos. Muitos eram colocados em arenas para serem devorados por feras. Mas quando nós lemos muitos livros de história cristãs, nós vemos que aqueles cristãos, mesmo passando por provações, a igreja crescia mais e mais em número. A igreja louvava mais e mais ao Senhor. É nas provações que nós vemos a honra, a glória na revelação de nosso Senhor Jesus Cristo, que sempre está conosco. E ele vai continuar no versículo 8. A quem, não havendo visto, amais, no qual, não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indivisível e cheia de glória. Pedro poderia dizer, eu vi o Senhor, eu vi os seus milagres, eu vi ele ressurreto, eu vi ele ressuscitado. Mas Pedro está dizendo àqueles irmãos simples, humildes, a quem não havendo visto, amais, no qual, não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indivisível e cheio de alegria. Essa mensagem é para nós, porque nós não vemos com os nossos olhos carnais a Cristo, como Pedro viu e os apóstolos viram, mas amamos a Ele tanto quanto eles amaram. Mas não vendo agora, mas crendo, exultai com alegria, indivisível e cheio de glória, porque sentimos Deus conosco através do Espírito Santo, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma, a certeza da salvação que temos em Cristo Jesus e mais em nenhum outro. Quando verdadeiramente somos salvos e regenerados, deixamos todas as coisas de fora, todas as crendices, tudo aquilo que nós aprendemos muitas vezes com nossos pais, com os mais velhos, com a sociedade, toda aquela religiosidade frívola e mentirosa. Agora conhecemos a verdade porque a verdade foi revelada a nós, através de Cristo Jesus, a qual nós cremos, pela vontade de Deus Pai, pela maravilhosa graça de Deus, a qual o Espírito Santo nos regenerou, e a qual a fé que nós colocamos no Filho de Deus, que nos salvou de nossos pecados. Meus irmãos, isso é maravilhoso. Nós temos a certeza da nossa salvação em Cristo Jesus. Foi a respeito desta salvação que os profetas do Antigo Testamento indagaram, inquiriram, os quais profetizaram acerca da graça a vós outros destinada, investigando atentamente a qual ocasião ou quais circunstâncias oportunas indicadas pelo Espírito de Cristo, que neles estavam a dar de antemão testemunho sobre os sofrimentos referentes a Cristo e sobre as glórias que o seguiam. Meus irmãos, que privilégio é viver na plenitude da revelação, a qual nós temos hoje. Muitos profetas do passado somente almejavam ver isso no futuro e proclamavam isso. Nós temos a presença de Cristo conosco, a revelação completa, e veremos esse mesmo Cristo ressurreto na glória, a qual está destinada a nós. Isso é maravilhoso. Essa mensagem revelada, a qual os profetas ministravam não para si mesmo, para nós. A mensagem agora é anunciada a nós pelo Evangelho, pela pregação da palavra de Deus e através do Espírito Santo enviado do céu, que faz com que a Bíblia Sagrada não seja apenas um livro comum, mas seja um livro a qual cremos que é a palavra de Deus. Que não contém a palavra de Deus, mas ela que é toda a palavra de Deus, inspirada pelo Espírito Santo a homens, a qual pregaram, para que nós pudéssemos hoje ter esperança, vida e plenitude na graça de nosso Senhor Jesus Cristo. A eles foi revelado que, não para si mesmo, mas que por vós outros, ministravam as coisas que agora vos foram anunciadas, por aqueles que, pelo Espírito Santo enviado do céu, vos pregaram o Evangelho. Coisas essas que os anjos anelam para escutar. Meus irmãos, até os anjos admiram a palavra de Deus que nos foi revelada. A profundidade e a glória do plano da salvação é tão maravilhosa que os anjos anelam para escutar, desejam observar atentamente. A palavra de Deus é tão maravilhosa que quando uma alma, quando um homem se rende a Cristo Jesus,
há festa nos céus. Os anjos cantam em glória, porque mais um Filho de Deus se fez através da regeneração do Espírito Santo, a qual um dia também nos salvou e nos mantém na viva esperança do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. No momento, meus irmãos, que você disse sim a Jesus, no momento em que você creu em Cristo, você nem imagina a festa que foi realizada no céu, naquele momento. Os anjos certamente cantaram: glória, glória, glória ao nosso Senhor. Santo, 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 santo a Deus. Meus irmãos, isso é maravilhoso. E é maravilhoso nós vivemos em alegria. É maravilhoso nós vivemos nessa perseverança, nessa fé. Mesmo passando por provações, mesmo passando por desafios, temos a alegria de ser salvos por Jesus Cristo, onde anjos estão no céu cantando: santo, santo, santo. Glória, glória, glória a Deus nas alturas, porque mais um Filho de Deus nasceu através da salvação de Jesus Cristo, nosso único Senhor e Salvador. Amém.